Fala galera, beleza? Bom, quem conhece o meu trabalho sabe que o meu foco é o processo de reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Mas hoje, especialmente, eu vou falar sobre o roteiro para o reconhecimento da cidadania no consulado de Curitiba, beleza? Então, especificamente para quem reside no Paraná e em Santa Catarina. Para as outras pessoas que residem fora desses dois estados, o consulado de Curitiba não irá atendê-los, certo? Então esse vídeo é para essas pessoas e é o roteiro, o passo a passo da cidadania nesse consulado, como que funciona. Então, só antes de começar a falar sobre esse assunto, queria falar para vocês que hoje eu estou inaugurando uma nova modalidade, aqui, um novo serviço para tirar dúvidas rápidas de clientes, de pessoas que estão interessadas em cidadania italiana em geral e de quebra apoiar o canal, certo? Por quê? Todos os dias eu recebo inúmeras dúvidas, tanto por e-mail, aqui no YouTube, em outras formas de contato. Então, eu não dou conta, às vezes, de responder todas as demandas, certo? Às vezes eu levo alguns dias para responder a pessoa tem uma certa urgência, ela quer saber mais de uma dúvida, ela quer se aprofundar um pouco na questão, mas ela não tem interesse em contratar uma consultoria, que é um serviço mais complexo, né, mais demorado. Então ela só quer tirar algumas dúvidas rápidas. Então para isso eu estou inaugurando esse sistema. O link eu vou deixar aqui abaixo, o primeiro link já, vou deixar no comentário fixo nesse vídeo. Então você acessa e aí é um valor simbólico que você vai pagar para ter prioridade na minha resposta. Então você vai ter o meu contato no WhatsApp para tirar dúvidas. É um valor realmente simbólico para te ajudar a ter as suas dúvidas sanadas rapidamente e também para apoiar aqui a criação de conteúdo grátis no YouTube. Beleza? Para eu poder continuar trazendo mais materiais aí para as pessoas que estão interessadas em cidadania italiana. Então, eu vou fazer aqui uma leitura, não vai ser uma leitura direta, mas eu vou falar sobre o roteiro do reconhecimento da cidadania italiana disponibilizado no site do Consulado de Curitiba, certo? Então, quando você for fazer o seu processo, quando você for entregar os seus documentos, é interessante que você entre no site do consulado para olhar se foi atualizado esse roteiro. Então, por exemplo, esse roteiro aqui, que eu tenho para vocês, ele foi atualizado no dia 26 de julho de 2021, certo? Então ele é um roteiro recente. Antes disso, se eu não me engano, o último roteiro era de 2017, tá? Então houveram algumas pequenas mudanças aqui. E o link, se você quiser baixar diretamente esse PDF aqui que eu tenho na tela, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Na verdade, todos os links que eu for apresentando aqui no decorrer desse vídeo vão estar na descrição. É só você abrir aqui a descrição, vai estar tudo lá explicadinho para você. Então, esse roteiro aqui, ele começa falando sobre as filas, né? As filas de espera para o reconhecimento aqui no Consulado de Curitiba. Então, esse é o sistema antigo, tá? Esse sistema, ele ficou em vigor para quem ingressou nas filas até o dia 23 de julho de 2021, certo? Então, até esse momento você tinha que emitir um formulário, uma página que você pegava aqui no site do consulado, imprimia, preenchia os dados, assinava, reconhecia a firma em cartório e mandava por correio para o consulado. E aí você recebia, né, mandava com AR, recebia a comprovação ali do recebimento por parte do consulado e algum tempo depois você recebia no seu e-mail o seu número de inscrição na fila, certo? Então, até o dia 23 de julho de 2021, quem mandou esse formulário foi inscrito na fila, nessa fila de espera, para ser convocado para entregar os documentos, certo? Depois dessa data, não foram mais recebidos esses formulários. Então, para quem entrou nessa fila, a pessoa fica lá esperando. A média de tempo no Consulado de Curitiba para chamar as pessoas para serem convocadas para entregar os documentos é de 8 anos, certo? Então, uma média de 8 anos da fila de espera. Daí a pessoa vai lá, entrega os documentos e aí tem um prazo de 2 anos para a conclusão do processo. Então, a média para quem quer reconhecer o processo no Consulado de Curitiba, geralmente é 10 anos, tá ok? Esse, pelo menos, até o final desse sistema aqui da fila de espera. E aí, só para quem tem interesse em saber, quando tem filho menor de idade, se a pessoa ela é um requerente, ela preencheu o formulário dela
e lá no formulário ela informou o nome dos filhos menores de idade, porque para ser um requerente tem que ser maior de idade. Então, se por exemplo você tem um filho, mandou a tua ficha lá para o consulado, teu filho estava com 17 anos, passou 10 anos, você foi convocado, aquele filho vai entrar ali de gaiato no processo, tá? Ele não vai entrar como um requerente, ele entra como um filho menor, mesmo ele já não sendo mais menor de idade, beleza? E aí, quem quiser acessar o link para ver quais que são as posições na fila que estão chamando atualmente, o link também está aqui na descrição, beleza? Só para fins de curiosidade, hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, está mais ou menos ali por volta do número 52 mil, tá? Só para fins de curiosidade aí, quem está na lista de espera. Bom, depois dessa data, então, na verdade, foram 2 dias antes, entrou em vigor o sistema do Prenota-me, tá? Então, dia 21 de julho de 2021, entrou esse Prenota-me em vigor. Então, esse sistema entrou para agendamento de reconhecimento de cidadania italiana e também para agendamento de pedido de passaporte. Só que o agendamento do pedido do passaporte não deu certo. O último vídeo que eu postei fala justamente sobre a nova atualização para agendamento de passaporte. Então, para quem já tem a cidadania reconhecida, tem esse novo sistema para pedido de passaporte e o vídeo está aqui no card. Então, voltando à questão do reconhecimento de cidadania, então agora tem esse novo sistema que ele corre em paralelo com o antigo sistema das filas, então, porque a fila ela chegou ali, colocaram um cone na última posição, não entra mais gente na fila, e essa fila vai continuar correndo e em paralelo tem esse novo sistema do Prenota, certo? E aí, segundo o site do consulado, todas as semanas são abertas novas vagas. Eu tenho tentado agendar aqui, tenho acompanhado o caso de amigos e clientes, outras pessoas que me procuram. Está um pouco difícil realmente de conseguir o agendamento, mas o consulado informou que toda semana abrem-se novas vagas, certo? E aí, mesmo que uma pessoa já esteja na fila, ela ainda pode utilizar o sistema do Prenota-me para tentar fazer um agendamento mais recente. Isso é permitido, ok? E a indicação do consulado é que você faça o agendamento quando você já estiver com toda a sua documentação prontinha para ser entregue, ok? Por quê? Pode ser que você consiga um agendamento recente, eu não sei como funciona, quais são as datas, mas vamos dizer que você consiga um agendamento para dali um mês ou para dali uma semana. Você não vai ter tempo hábil para recolher suas certidões e submetê-las a todo o procedimento que você vai ter que fazer de análise, retificação, tradução, apostilamento, tudo isso aí que vai ter que ser feito e eu já vou explicar quais documentos precisam ser entregues. Então, o que eles sugerem é que você termine a sua documentação para daí fazer o agendamento. E além das certidões, você também vai ter que ter um comprovante de residência atualizado. Para as pessoas que querem fazer o pedido do reconhecimento em família, então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse fazer o meu processo, eu, os meus irmãos e o meu pai, né, que é o descendente do italiano. Eu não precisaria ter um jogo completo de certidões, desde mim, o requerente, até o meu antenato, o meu irmão um jogo completo, o meu pai um jogo completo. A gente vai entregar um pacote com todas as certidões em comum, certo? Então, não precisa repetir certidão quando é um processo em família. E aí, vocês podem escolher, pode-se escolher um representante, faz ali uma procuração simples, para que essa pessoa represente no dia da entrega dos documentos lá no consulado. Os outros não precisam ir. Lembrando que isso só vale para pais, filhos e irmãos. Não é válido para primos ou tios, entendeu? Tem que ser o núcleo familiar ali, pais, filhos e irmãos. Então, só nesse lance de poder se entregar um pacote do jogo aí de certidões, já dá uma economia gigantesca, porque às vezes um pacote de certidão custa mais ou menos, desde a emissão até passando pela tradução e apostilamento, isso vai custar 3, 4, 5 mil reais. Então, imagine que se forem 4 requerentes, ao invés de 5 mil, seriam 20 mil reais. É uma grande diferença, né? Então, essa é uma economia legal que dá para fazer. Agora, vamos falar sobre a documentação em si, tá? A documentação completa que tem que ser entregue depois que você faz o seu agendamento no Prenota-me. E lembrando, o link do Prenota-me está aqui na descrição. O cadastro é bem simples de fazer
e para solicitar o agendamento você só precisa ter o comprovante de residência atualizado, beleza? Então, vamos lá, documentação completa. Então você vai precisar entregar os módulos 7 e 8, tá? Esses módulos estão disponíveis no site do consulado e estão aqui embaixo na descrição também. Então você vai baixar esses dois formulários, vai preencher eles no computador. O consulado pede que você preencha via digital e aí imprime e assina, certo? Então, esses dois documentos. As taxas consulares, elas são de 300 euros por requerente maior de idade, tá? Então, se você está fazendo seu pedido, você, seu irmão e seu pai, são 3 requerentes, tá? Então, 900 euros. Se você tem filhos menores de idade, eles não entram como requerentes, eles não pagam, ok? Aí, essa taxa, lá no site do consulado, tem a conta bancária para a qual você deve fazer o depósito, mas também, no momento, lá, quando você for entregar os documentos, é possível fazer o pagamento por Pix ou cartão de débito. Eles aceitam. Além disso, cópia do RG frente e verso de todos inclusos nesse processo, incluindo as pessoas menores de idade. Então, daí não é só os requerentes maiores. Os filhos menores de idade também têm que ter a cópia do RG brasileiro. Lembrando que esse documento ele tem que ter menos de 10 anos da data da expedição, da emissão do documento. E, além disso, comprovante de residência dos requerentes maiores de idade. Os filhos não precisam, tá? Os filhos menores de idade não precisam, os maiores tem que ter aí o comprovante de residência, beleza? E aí, além disso, as certidões, tá? Então, a gente já vai falar sobre as certidões. E aí, aqui nesse roteiro, eles ressaltam, isso que eu estou falando é para o consulado de Curitiba, ok? Ressaltamos que a documentação não tem prazo de validade, ok? Então, você pode emitir uma certidão e entregar depois de alguns anos, não tem problema. Mesma coisa para apostilamento, tá? Não tem prazo de validade. Não será possível receber a documentação dos interessados que perderem o prazo estipulado na convocação. Então, perdeu o prazo, já era, tem que começar de novo. A taxa de 300 euros por requerente, ela é referente à análise da documentação. Até é um valor meio salgado, né? Porque 300 euros, eu, para quem não sabe, faço o trabalho de análise de certidão, então se você já está com o teu pacote aí, quer submeter eles a uma análise para ver se necessita retificação, tem o link aqui na descrição também. Você solicita lá, coloca quantas certidões são e que eu te mando o orçamento, tá? Então, só voltando aqui, esse valor dos 300 euros é para que o oficial faça a análise, certo? Então, aqui eles colocam, a taxa é paga para a análise da documentação independente do êxito da mesma. Ressaltamos que, caso o reconhecimento da cidadania não seja deferido, o valor não será restituído. É isso. O procedimento da análise para o reconhecimento da cidadania italiana será concluído no prazo de 730 dias. Portanto, pedimos a gentileza de se abster de pedir informações sobre documentação já entregue. Ou seja, 2 anos para fazer a análise da documentação e eles pedem que a pessoa não fique entrando em contato solicitando mais informações, porque o prazo é 2 anos, certo? Apesar do consulado ter prazos longos para atender os serviços, porque eu já venho trabalhando com o consulado, os prazos são longos, eu sei, eles atendem os prazos, às vezes no último dia, mas atendem. Agora vamos falar sobre a documentação em si, as certidões propriamente ditas. Documentos referentes ao ascendente italiano, ou seja, o seu antenato, o seu dante causa, aquele que veio da Itália para o Brasil. Os documentos são extrato de lato de nascita, com filiação. Então, certidão de nascimento do italiano na Itália. Ou ainda, para quem nasceu anteriormente da implementação do documento civil, certificato de battesimo, que é o documento religioso. Tá? Aí, quando é o documento religioso, lembrando que ele tem que ter o carimbo, o reconhecimento de firma lá da Cúria, que é o órgão responsável pelas paróquias na Itália. Se você quiser saber mais sobre busca de documento na Itália, como que você consegue esses documentos, eu vou deixar um card aqui explicando detalhadamente sobre esse assunto. E, inclusive, eu ofereço esse serviço de pegar o documento lá na Itália. Então, o link está aqui na descrição. Lembrando
que para fazer essa busca você já precisa ter o nome do seu antenato, né, o nome completo dele, o comune aonde ele nasceu e a data de nascimento, ou pelo menos ali o ano do nascimento da pessoa, certo? Bom, além dessa certidão italiana de nascimento, você vai precisar da certidão de casamento do seu antenato, se ele se casou, né? Então, esse casamento também pode ter ocorrido na Itália, e aí ele vai ser um extrato de matrimônio, se ele for civil, ou muito difícil ter acontecido um casamento apenas no religioso, que é o certificato de matrimônio. Tá? Então, isso se aconteceu na Itália. Se aconteceu no Brasil, você vai solicitar uma certidão de casamento em inteiro teor, então uma segunda via em inteiro teor, e a mesma coisa para o óbito, uma segunda via em inteiro teor. Lembrando que você vai pegar essas certidões e vai fazer o apostilamento aqui no Brasil, nos cartórios, beleza? Eu já vou falar um pouco mais sobre a questão do apostilamento. E além disso, você vai precisar da CNN, Certidão Negativa de Naturalização do seu antenato, para comprovar que ele não se naturalizou como brasileiro, certo? Se ele fez a naturalização, você vai receber uma CPN, uma Certidão Positiva de Naturalização. Aí existe uma questão. Você vai pegar a data dessa naturalização. Essa data tem que ser posterior ao nascimento do filho do seu antenato, o filho que dá sequência na sua linha de transmissão. Porque se ele tivesse naturalizado brasileiro antes do nascimento do filho, aí corta a transmissão da cidadania, certo? Aí você não tem mais o direito ao reconhecimento. Então, e essa certidão, a CNN ou a CPN, também tem que ser apostilada, beleza? Bom, esses são os documentos do seu antenato, seu ancestral italiano. No consulado de Curitiba, funciona da seguinte forma. Se você já tem algum parente, alguém da família, que já fez o reconhecimento no consulado de Curitiba, você não precisa apresentar os documentos do seu antenato, ok? Todos os outros documentos têm que ser apresentados, de toda a sua linha de transmissão, menos o do antenato, se algum parente já fez o processo através deste mesmo antenato no consulado de Curitiba. Se ele fez no consulado de São Paulo, BH, fez na Itália, não faz diferença, tem que ser no de Curitiba, beleza? Bom, mais uma coisa sobre o casamento do antenato. Isso é para o consulado de Curitiba, para quem faz o processo na Itália, que acompanha o meu conteúdo, sabe, isso aqui não tem valor nenhum. Caso o ascendente italiano tenha se casado 2 vezes, é preciso apresentar o primeiro casamento, o óbito da primeira esposa ou eventual divórcio e então o segundo casamento. Isso para o consulado de Curitiba. Quem vai fazer na Itália, esquece essa informação. Agora eu vou falar sobre os documentos referentes a todos os ascendentes, do italiano aos requerentes, certo? Então, de todos os ascendentes na linha de transmissão. Não estou falando dos requerentes, ok? Então, por exemplo, se eu for entrar com o meu pedido, eu e os meus irmãos, e o meu pai não, o meu pai não é um requerente, ele é um ascendente na linha, entendeu? Então é assim, as pessoas que são ascendentes e não requerentes, você vai entregar todas as certidões de registro civil dessa pessoa. Nascimento, casamento, divórcio, quando houver, e óbito, quando houver. Todas essas certidões emitidas em inteiro teor e todas elas devem ser apostiladas, ok? Elas não precisam ser traduzidas, só apostiladas. Essas dos ascendentes. E agora, falando sobre a documentação dos requerentes, ok? Então, todas as pessoas que estão entrando com o pedido para fazer o reconhecimento. Então, nesse caso, além daqueles documentos que eu já tinha falado anteriormente, então vou abrir aqui para vocês verem como é que é. Então, esse aqui é o módulo 7, tá? Então, o link está aqui na descrição, para quem quiser, ou baixa no site do consulado. Então, é só um formuláriozinho, tá? Bem simples, que você vai preencher. Esse aqui é o módulo número 8, tá ok? Também é um formulário um pouquinho maior, mas também é simples, tá? Você vai preencher, ele está todo em português, então eu não preciso explicar para vocês como preenchê-los. E lembrando que eu falei, preenche no computador, imprime e assina à mão. Daí, além disso, o RG, tá? Então é o RG inclusive dos filhos menores de idade, tem que ser o RG, tá? Não pode, carteira de identidade, não pode ser CNH. Com menos de 10 anos da data de
de emissão do documento. Comprovante de residência, eu já falei, né? Comprovante de residência atualizado. E daí, no caso de pessoas casadas, pode ser do cônjuge também, tá? Aí é aceito conta de energia elétrica, água, telefone, ou então um certificado do TRE, enfim. O módulo número 3, que é esse aqui, tá? Todos eles têm o link, tá, galera? Aqui na descrição. O módulo número 3 é a tua árvore genealógica, tá? Esses dados que estão aqui são os dados que vêm lá do próprio site do consulado, são dados fictícios. Então você vai substituir com os dados da tua família, né? Então aqui o nome da pessoa, local onde ela nasceu e a data do nascimento, né? Data do nascimento e aqui data do casamento. Vai preencher isso até o final, beleza? Bom, fora esses módulos, então, aí tem as certidões dos requerentes, que são os registros civil, da mesma forma que os ascendentes, nascimento, casamento, divórcio e óbito, quando houver. A diferença é que os documentos dos requerentes, eles têm que ser traduzidos, ok? E é uma tradução feita com um intérprete público, uma pessoa que é juramentada, né? Então o tradutor juramentado. Essas pessoas você encontra no site do consulado, ok? Se você quiser contratar os meus serviços, eu posso fazer um orçamento para você, tradução e apostilamento desse pacote de certidão. É só entrar em contato comigo, tá? O meu contato está aqui na descrição do vídeo, você tem aí, e aí você entra em contato comigo e solicita. Enfim, você vai ter que fazer então o seguinte, presta atenção, documentos do requerente, tá? De todos os requerentes. Emissão em inteiro teor, tradução e apostilamento. O apostilamento tem que ser da certidão em inteiro teor e da tradução. Então, serão 2 apostilamentos por certidão emitida, ok? Então, por exemplo, esses dias eu estou atendendo aí um cliente que são 10 certidões de requerentes, tá? Então, são 10 certidões de requerentes, são 26 apostilamentos no caso dele, porque são 20 apostilamentos de requerentes e aí tem as outras pessoas na linha de transmissão, né? Então, são os 3 documentos do antenato e os 3 documentos do filho do antenato, que são pessoas que não são requerentes, né? Fazem parte da linha, mas não são requerentes. Então, 26 apostilamentos. Realmente é um gasto alto que a pessoa tem, não tem jeito. E aqui eles completam. Para o caso de parentes que já obtiveram reconhecimento neste consulado, através do mesmo de causa, não precisa das certidões do antenato. Aquilo que eu falei anteriormente. E ressaltamos que não é possível consultar processos de parentes nos registros do consulado. E aí, dando continuidade, aqui ele fala sobre casos extras, né? Então, casos que fogem um pouquinho do padrão ou que não se encaixam em todos os casos. Mulheres que contraíram matrimônio com um cidadão italiano até 27 de abril de 1983 obtêm automaticamente a cidadania italiana. Então, por exemplo, na tua família, você está lá montando o teu pacote de certidão. E você fala, pô, a minha mãe se casou com meu pai em 82, por exemplo, ou antes de abril de 83. Ela vai automaticamente receber a cidadania. Então ela entra junto nesse pacote de certidões, entendeu? Então, para isso, você vai precisar da certidão de nascimento, traduzida e apostilada dessa pessoa, né? O casamento, óbvio, já está no pacote, porque o marido já faz parte da linha de transmissão. Além disso, o RG, frente e verso, mesma coisa do que os outros requerentes, comprovante de residência, módulo 7 e 8 e a taxa, né, o comprovante da taxa aí dos 300 euros. Então a mesma coisa, ela entra como uma requerente. Outro caso extra, divórcios. Tá, então o divórcio é o seguinte, quando tiver divórcio, para quem faz na Itália, é somente para o requerente. No processo aqui do consulado de Curitiba, não é só para o requerente. Qualquer divórcio na linha de transmissão tem que ser apresentado. E aí, o divórcio pode ser judicial ou extrajudicial. Se ele for judicial, é bastante coisa, tá, que tem que apresentar. Então, eu vou deixar o link aqui, especial, separado aqui, o link para você ver tudo o que precisa apresentar, porque é bastante coisa. É um calhamaço de coisa, tá? Agora, se for só extrajudicial, feito em cartório, lei simples, você simplesmente vai pegar a segunda via atualizada do divórcio no cartório,
vai fazer a tradução e o apostilamento, beleza? E além disso, também tem o módulo 5, que eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, mas o link está na descrição. Então é preencher o módulo 5 lá que fala sobre o requerente declara ser divorciado de forma administrativa. Agora falando sobre erros e variações, então a questão das retificações, né? É diferente de como funciona nos comunes italianos. Então aqui eles começam com o seguinte: ascendentes falecidos ou que não sejam requerentes, ou seja, pessoas que fazem parte da linha de transmissão, mas que não são requerentes no pedido da cidadania, não se deve solicitar a retificação. Exemplo, o ascendente chamado Giovanni Battista e no casamento consta como João Batista. Não precisa retificar, segundo o que está escrito aqui nesse roteiro do Consulado de Curitiba. Requerentes vivos, então, nomes e datas devem ser retificados. Os registros deverão ser uniformizados com os dados corretos e deverá ser apresentada a certidão em inteiro teor, onde constem claramente todas as retificações feitas na certidão. Os dados que constavam na certidão emitida originalmente e como foram alterados. Exemplo, onde constou Eveline, que passa a constar Evelina. Então é assim que funciona o processo de retificação. A hora que você pega a verbação lá na certidão, está escrito isso. Então, quando a pessoa já é falecida, não faz parte ali de ser um requerente, não precisa retificar. Agora, para os requerentes, as pessoas vivas, faz a retificação. Beleza? Isso para o Consulado de Curitiba, galera. Para quem vai fazer na Itália, é diferente, tá? Filhos fora do casamento. Esse aqui também é diferente da Itália, tá? Então, assim, eu estou frisando para que preste atenção, porque é realmente outro processo. Então, no Consulado de Curitiba, ele diz o seguinte: se na certidão de nascimento constarem ambos os genitores como declarantes, tudo bem. Tá? Filhos fora do casamento, tá? Não teve o matrimônio dos pais para esse filho, tudo bem? No entanto, caso conste como declarante na certidão de nascimento somente um dos genitores, então será necessário que o outro genitor, que não é declarante, faça em tabelionato de notas uma escritura pública de declaração de paternidade ou de maternidade. Então, aqui eu quero explicar que na Itália não funciona assim. Na Itália, se o genitor italiano for o declarante, está tudo certo. No Brasil, os dois pais têm que ser os declarantes quando não tem o casamento desses pais, ok? Se tiver o casamento dos pais, esquece isso que eu estou falando. Se não tem o casamento e não tem os dois como declarantes, o outro genitor vai ter que fazer a escritura. E aí, para isso, né, para esse pedido, existe aqui um formulário que você vai ter que preencher, que é o módulo 11 para os filhos menores de 14 anos, ok? Então aqui, filhos menores de 14 anos, é o módulo 11. E para os filhos maiores de 14 anos, o módulo 12, ok? Isso até completar os 18 anos, tá? Então esse módulo 12 seria dos 14 aos 18, tá? E aí a escritura pública vai ter que ser traduzida e apostilada e faz parte aí do pacote das certidões. Agora, se o filho for maior de idade, aí entra o caso da eleição da cidadania, tá? E daí tem o prazo de 1 ano após o reconhecimento dessa paternidade ou dessa maternidade, o prazo de 1 ano para que a pessoa faça a solicitação dessa eleição da cidadania. Então, o que o consulado recomenda? Se esse for o caso, o filho vai ser reconhecido na maioridade, que isso seja feito depois do reconhecimento de cidadania dos pais, porque tem esse prazo de 1 ano, tá? Então, daí nesse caso específico, terá uma taxa de 200 euros para essa eleição da cidadania, tá? Eu vou deixar um vídeo também aqui explicando sobre como funciona esse processo de eleição, que é mais raro de acontecer. E aí, por fim, aqui na última página do roteiro, eu vou deixar para vocês, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque são situações bem mais raras. Tem o caso dos filhos reconhecidos judicialmente, filhos adotados ou filhos nascidos fora do Brasil, tá? Então, aí você baixa o roteiro e dá uma lida aqui nessa última página que ele vai explicar direitinho o que você tem que fazer, tá? São casos bem mais raros, então por isso que eu não vou me aprofundar, tá? Então, tá na última página do roteiro, beleza? Bom, galera, esse é o procedimento para reconhecimento de cidadania no Consulado de Curitiba, certo? Eu recomendo que você, se estiver vendo esse vídeo lá no futuro, dê uma lida no site do consulado, baixe o roteiro atualizado para ver se mudou alguma coisa.
Se você está olhando aí agora em 2022, com certeza não vai ter mudado nada. Beleza? Bom, isso para quem não tem pressa, quem quer fazer o processo, joga lá para 10 anos, não tem problema. Agora, se você tem urgência, você quer fazer o teu processo de forma mais rápida, eu recomendo você fazer o seu processo na Itália, que é outra questão. Então, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, que é focado no reconhecimento da cidadania na Itália, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e veja os meus produtos que eu tenho, que estão todos elencados aqui na descrição desse vídeo. Começando pelo PEC da cidadania, que é o pacote completo, no qual tem inclusive um curso ensinando a pessoa do zero até o passaporte. Então a pessoa que não sabe nada, ela começa esse curso, ela vai saber todas as coisas que ela precisa fazer para emitir o seu passaporte italiano na Itália. Então fazer o seu reconhecimento em solo italiano e sair de lá com o passaporte na mão. Beleza? Se você já conhece o meu trabalho e ainda não adquiriu o kit do Planner Digital ou o meu novo e-book com o segredo do Bom Comune, o link está aqui na descrição e você adquirindo um desses dois materiais, você ganha 20% de desconto para adquirir o PEC da cidadania. Beleza? Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.